Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática e hoje nós iremos falar a respeito da construção de retas paralelas e retas perpendiculares. Pense e responda. Pedro estava no computador utilizando o software GeoGebra. Com a ferramenta reta, ele traçou uma reta e em seguida, usando a ferramenta reta paralela, traçou duas retas paralelas à primeira. Depois traçou uma nova reta de tal forma que ela interceptasse as três retas paralelas criadas. Finalmente, com a ferramenta ângulo, ele mediu um dos ângulos formados entre cada uma das retas paralelas e a reta que a intercepta. Depois, moveu esta última reta e viu o que acontecia com os ângulos. Veja abaixo os ícones das ferramentas do GeoGebra usados por Pedro. Aqui nós temos a reta, ó, certo? É uma reta, possui dois pontos, uma reta paralela a outra, e o ângulo, né? São duas retas que se encontram no mesmo ponto, que nós chamamos de vértice. Aqui nós temos a imagem do GeoGebra, certo? Traçadas as retas paralelas, e aqui nós temos os ângulos medidos neste programa chamado GeoGebra, tá certo? Como nós vimos nas aulas anteriores, a cada reta nós denominamos com uma letra minúscula. Aqui nós temos a reta U, a reta R, a reta S e a reta T. Aproveitando a montagem feita no GeoGebra, Pedro utilizou régua e esquadro e fez uma construção seguindo algumas etapas. Primeira etapa, Pedro usou a régua como se fosse a reta U. Aqui é a régua, certo? Formando a reta U. Encostada nela, ele pôs o esquadro e representou uma reta. Aqui ele traçou uma reta. Ó. O esquadro, para quem não conhece, é esta régua aqui em forma de triângulos, tá certo? Ele encostou o esquadro na régua e traçou uma reta. Segunda etapa, sem mover a régua, Pedro deslizou o esquadro, mantendo-o em contato com ela e traçou uma representação de outra reta, ou seja, a régua está paradinha aqui, o esquadro ele movimentou um pouco para baixo, né, e traçou uma nova reta. Terceira etapa, Pedro repetiu o que fez na etapa anterior e traçou uma terceira representação de reta. Ou seja, na primeira etapa ele tinha traçado uma reta, na segunda uma outra reta, na terceira ele está traçando uma nova reta, todas paralelas uma à outra. Quarta etapa, essas foram as representações de retas traçadas por Pedro. Utilizando a régua e o esquadro, ele conseguiu traçar retas paralelas. Vamos conhecer as retas perpendiculares. Vimos na unidade 3 o que são retas concorrentes, então vamos lembrar. Duas retas quaisquer contidas em um mesmo plano e que possuem um único ponto em comum são denominadas retas concorrentes. Quando duas retas concorrentes formam entre si ângulos de 90 graus, ou seja, ângulos retos, dizemos que as retas são perpendiculares e utilizamos o símbolo, este símbolo aqui, ó, um T de cabeça para baixo, para representar este perpendicularismo. Ó, aqui nós temos ó, retas concorrentes e elas formam ângulos de 90 graus entre si, nós chamamos de retas perpendiculares, tá certo? Na figura, R e S formam entre si quatro ângulos retos, então R é perpendicular a S. Tá aqui, ó. Nós temos a reta R e a reta S. Cada ângulo formado entre elas é um ângulo de 90 graus. E a soma desses ângulos de 90 graus dá um giro, né? 360 graus. Saiba que no software GeoGebra existe uma ferramenta chamada reta perpendicular. Ela traça a reta perpendicular a uma reta desenhada anteriormente. Este é o ícone da ferramenta. Aqui nós temos ó, o ícone da ferramenta do GeoGebra. A partir dessas informações, veja a situação a seguir. Pedro continuou seu estudo com instruções geométricas. Para isso, ele verificou que dois lados de seu esquadro formavam um ângulo reto. Então, ele decidiu fazer o seguinte. Primeira etapa, Pedro posicionou a régua e traçou a representação de uma reta. Ele colocou uma régua, segurou a régua para não sair do lugar e traçou com um lápis ou uma caneta, ele traçou uma reta. Segunda etapa, sem mover a régua, Pedro encostou um dos lados do esquadro que compõe o ângulo reto e traçou sobre o outro lado que compõe um ângulo reto, uma nova representação. Ou seja, o esquadro é esta régua em forma de triângulo, certo? Ele encostou o esquadro na régua e traçou de baixo para cima uma reta. Essas foram as representações de retas traçadas por Pedro. Tá aqui, ó. Nós temos uma reta perpendicular a outra, ó, porque ela forma um ângulo de 90 graus em ambos os lados, certo? Ela está literalmente em pé. Quarta etapa. Com o auxílio da régua, Pedro prolongou a representação da reta obtida na segunda etapa. Ao final,
a construção de Pedro ficou com uma imagem ao lado, ou seja, uma reta concorrente à outra perpendicularmente, tá certo? Concorrente por quê? Porque elas se tocam em um único ponto. E por que é perpendicular? Porque elas possuem ângulos de 90 graus entre si. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!